Fala galera, e aí? Tudo certinho com vocês? Aqui é a professora Leide Rodrigues e hoje estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos e focaremos na história medieval, certo? A Idade Média, falaremos das invasões bárbaras e do Império Carolígio. Galera, é o seguinte, a gente já falou aqui acerca dos bizantinos, dos árabes e agora a gente vai dar um foco nos bárbaros, né? Na verdade, nos povos germânicos. Então a gente vai dar esse foco aqui e fiquem ligados. Qualquer dúvida acerca dos bizantinos árabes é só conferir o vídeo anterior, que aí vocês vão ter uma ideia do que foi esse período. Galera, é o seguinte, estamos falando da Idade Média, né? E o que foi a Idade Média? A gente tem a Antiguidade, que nós já estudamos, né? A Antiguidade. E aí a gente vai ter agora a Idade Média. Galera, é o seguinte, a Idade Média ela vai ter um início durante, né, após, na verdade, a queda do Império Romano no Ocidente, por volta dos anos 475 depois de Cristo. Esse é um período que, depois de constituído aqueles que são os seus sucessores, digamos assim, o período que vai suceder a Idade Média, vai dar esse nome, né, Idade Média. Os períodos eles não vivem, mas não têm um nome. Esse nome foi dado após. E aí eles vão passar a chamar, né, os humanistas ali do período do Renascimento, eles vão chamar esse período de Idade Média exatamente para dizer o seguinte: a época anterior foi uma época de declínio cultural e de atraso na civilização europeia. Então, se estamos falando de declínio, nós, da próxima época, né, da época moderna, no período moderno, nós iremos dar um novo começo à civilização no Ocidente. Então, olha, vamos destacar a nossa produção. Então, para destacar a produção da Idade Moderna, o período anterior foi denominado Idade Média, algo mediano, né? E essa concepção, que foi essa concepção de Idade Média que foi cunhada no século XVI ali pelos humanistas do Renascimento, ela vai ganhar forças no século XVIII, quando a gente vai ter a onda do iluminismo, né? E essa onda do iluminismo ela vai ser mais ferrenha com a crítica ao período anterior, que eles vão dizer, olha, esse período também pode ser chamado de Idade das Trevas. E por que Idade das Trevas? E eles vão dizer, porque era um período extremamente religioso, existia uma dominação muito grande da igreja e também existia uma violência feudal. A gente sabe que isso é óbvio que são críticas para diminuir o período anterior e fazer vigorar um novo período como um período de grandes transformações na sociedade. Também sabemos que isso é uma forma preconceituosa de tratar o período anterior, até porque estamos cansados de saber, e a gente vai fazer um vídeo específico falando sobre a cultura na Idade Média, que é extremamente rica e foi extremamente importante para ser o período, uma série de avanços que a Idade Média provocou. Entretanto, galera, essa Idade Média a gente tem que elencar algumas questões, que é, por exemplo, o período, né? Como é que ela foi organizada? Ela foi organizada em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, estamos falando ali do século V ao século X, a gente vai ter uma ruralização da economia, né? Essa vida urbana vai diminuir, a população vai estar mais voltada, né, em sua grande maioria para a parte rural. A gente vai ter o poder político na mão da nobreza. Quando a gente fala da Baixa Idade Média, estamos falando do século XI ao século XV, a gente vai ter uma expansão da economia agrícola e também a retomada do comércio. E as monarquias são centralizadas. É importante a gente dizer que quando estamos falando da Alta Idade Média, estamos falando dos primórdios ali, do nascimento do feudalismo, né, das características. Então é o seguinte, o período medieval no Ocidente, ele é considerado por muitos historiadores como uma fase de acomodação. Acomodação em que sentido? Eu estou falando acomodação porque eu estou falando que nesse momento os bárbaros, ao invadir, né, o território romano, eles vão agregar uma série de tradições romanas à sua cultura. Então, por isso é um período de acomodação, digamos, seria uma certa aculturação, né? Uma dessas heranças é o colonato. Colonato é aquele sistema que nós já trabalhamos, nós já conhecemos, não, porque não é um sistema aplicado apenas em Roma, mas em outras sociedades. E o colonato nada mais é do que um sistema em que a gente vai ter o proprietário de terra, ele vai dar trabalho e proteção aos colonos que estão ali em seu território. Em contrapartida, esses colonos vão pagar, né, pagar por
por essa proteção através daquilo que está sendo produzido nas terras do senhor, que é o nascimento de fato do feudalismo, mas que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Essas populações, galera, elas eram extremamente rurais e elas passaram a pagar tributos. Quando essa população, né, foi invadida, esses territórios foram invadidos pelos bárbaros, eles continuaram nas suas terras e pagando impostos, só que os impostos agora não eram pagos mais a Roma, né? Esses impostos eram pagos aos senhores de guerra que haviam dominado as terras. Esses servos que estavam ali trabalhando no sistema de colonato, eles não eram considerados propriedade, ou seja, eles não eram escravos, não estamos falando de escravidão. Eles eram trabalhadores livres que estavam vinculados aos domínios territoriais e deveriam pagar tributos aos senhores de terras, ou seja, os guerreiros, né, os invasores, digamos assim. Uma outra herança que a gente vai ter, a gente teve uma herança romana, a gente vai ter uma herança germânica. Para quem não sabe, os povos germânicos são aqueles que estão ao norte da Europa. Então, esses povos, eles também herdaram o comitatus. O comitatus, na verdade, é um juramento de fidelidade dos guerreiros das tribos germânicas ao guerreiro de maior destaque. Então, há uma importância muito grande da palavra nesse período. Então, o guerreiro das tribos, aquele que mais destacar, né, vai existir um juramento de fidelidade, de respeito, e esse guerreiro vai se tornar um chefe político, certinho? Essas invasões bárbaras, elas vão fazer o seguinte, elas vão fazer com que esse modelo se estabeleça e torne uma característica da Idade Média Ocidental, essa característica do comitatus, né, que é essa fidelidade, essa ideia do respeito ao líder. Com a queda do Império Romano no Ocidente, a gente vai ter a participação ferrenha da Igreja. Então, a Igreja ela vai ser a principal instituição europeia no período. Então, gravem isso aí, a gente vai estar vendo, certo? E qual Igreja? Galera, estamos falando de qual Igreja? Os bárbaros, eles eram politeístas. Entretanto, quando eles entram em contato com a cultura romana, eles foram aos poucos sendo cristianizados. Então, a partir de agora, essas pessoas, né, passam a conceber Cristo como o único Salvador. Isso faz com que nós tenhamos uma igreja católica forte dentro dessa sociedade, dentro dessa organização. E agora, de fato, vamos falar dos povos germânicos, né? Quem eram esses povos? A gente está falando de vários grupos. Dos visigodos, dos ostrogodos, suevos, burgúndios, francos, anglos e saxões, vândalos, entre outros grupos. Todos esses grupos eles estavam fragmentados em tribos. Algumas tribos nem existiam chefes. Então, algumas tribos elas não tinham essa questão dessa liderança. Essa organização, que era uma organização tribal, era dominada pelos homens de guerras. Era uma sociedade, galera, muito simples. Se a gente for pensar naquela pirâmidezinha, estamos falando de uma sociedade constituída pelos guerreiros, que são os povos conquistadores, e pelos camponeses, que são aquelas pessoas responsáveis pela economia dessa sociedade, né, dessas tribos. A vida econômica também era muito simples, né? Já que estamos falando de dois grupos dentro desse sistema. Os camponeses e os guerreiros, e eles formavam a sua economia baseada na produção agrária, que era uma economia muito sucinta, porque ele vai dizer o seguinte: nós vamos produzir aquilo que nós vamos conseguir para a nossa subsistência. Aquilo que a gente produz, aquilo que nós produzimos vai ser unicamente para a nossa subsistência. Não vai existir aquela preocupação no excedente. A gente está falando de um período que não havia ainda a cunhagem de moedas. Então era pautado, né, na troca, não existia essa moeda para fazer compra. Então o que existia era o escambo, a troca dessas mercadorias. Eu já falei para vocês da importância da palavra, né? Além da importância da palavra, a gente vai ter a importância da tradição oral, aquela tradição que é passada de pai para filho. Por exemplo, a ordem tribal, ela era traduzida através da oralidade e era passada de pai para filho, de uma geração para outra. O nome disso era direito consuetudinário, né? Então, são as ordens daquela tribo. Os julgamentos, eles eram fundamentados nas provas físicas, que foram conhecidas como
Ordálios. E aí a gente tem também a questão da religião, né? A gente está falando dos cultos politeístas e a gente vai ter o destaque para 2 deuses, que é o Odin, pai dos deuses, e o Thor, que é o deus do trovão. Então essas são algumas características dos povos germânicos. Dentre os povos germânicos, eu falei dos francos. E falar dos reinos do franco, a gente vai ter que abrir um parêntese, porque esse foi um povo que se destacou e se destacou muito dentro desse contexto. Os francos, eles estavam divididos em 2 grandes grupos, os sálios e os ripuaros. Só que aí é uma grande divergência entre os historiadores que acreditam que havia uma diferença, que haviam outros grupos também, que eram grupos extremamente importantes, fundamentais para a organização do reino franco. Esse reino franco ele foi dividido em 2 dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, certinho? E a gente vai estudar as duas. Na dinastia Merovingia, Clovis, que é neto de Meroveu, Merovingia, ele foi o primeiro chefe de origem germânica. Primeiro chefe de origem germânica a se converter ao cristianismo. Estávamos falando, galera, que os germânicos, né, eles eram politeístas. E aí, quando estamos falando do Reino Franco, que é um desses povos bárbaros ali dentro do norte da Europa, estamos dizendo que o primeiro chefe germânico a se converter ao cristianismo foi Clovis. E quando Clovis ele vai se converter ao cristianismo, toda a comunidade passa a seguir o cristianismo também, passa a adotar as ideias do cristianismo. A partir daí, esses povos, esse grupo, né, essas tribos, elas ficam conhecidas principalmente pela guerra em nome da fé cristã. Essas guerras em nome da fé cristã, ela vai ganhar representantes significativos, que são os mordomos do palácio, ou então o prefeito do palácio, ou então mordomo do paço, ou então prefeito do paço. Quem era esse carinha, que era chamado de major-domos? Esse carinha era o responsável pela administração da Casa Real, os mordomos. E aí a gente vai ter um destaque para 3 desses carinhas que vão se envolver com essas guerras e se envolve com essas guerras em nome da fé, mas também em nome da conquista de territórios, né, para fortalecer o reino. O primeiro deles é o Pepino de Heristal, que ele vai lutar contra os hunos e vai ampliar os domínios dos francos. Eles passam a controlar a Marca do Leste, que atualmente é a Áustria. Aí a gente vai ter o Carlos de Martel, que nós já falamos aqui quando falamos dos árabes, que eles derrotam os islâmicos na Batalha de Poitiers. E ele vai incorporar vários territórios ao oeste, né, da antiga região de Gália. A gente tem o Pepino, que ficou conhecido como Pepino o Breve. Ele vai combater os lombardos, que ameaçavam o papado romano, e vai tomar essas terras. Ele toma essas terras, galera, e ele vai fazer o seguinte: ele pega essas terras que ele tomou e vai doar à igreja, que vai fundar o patrimônio de São Pedro. Galera, os major-domos, esses mordomos, eles são extremamente importantes. Eles são extremamente importantes que depois dessas conquistas, dessas guerras que eles embrenharam, que eles enfrentaram, eles vão fundar uma nova dinastia. Lembrando, a gente tinha a primeira dinastia, Massa, aí agora a gente vai ter uma segunda dinastia. Essa dinastia, ela é chamada de dinastia carolíngia, que é exatamente esses representantes, né, os herdeiros desses major-domos, eles passam a assumir o controle ali do reino franco. Entretanto, a gente vai deixar essa partezinha final para um outro vídeo, porque já estamos quase no final. Então, galera, se liguem aí, isso aqui é uma parte introdutória extremamente importante para vocês. Então, bebam aquela água e voltem logo, certinho? Forte abraço, galera!